Você está ouvindo os Viewpoints do Place Cloud. Pesquisadores contam histórias de lugares em diferentes partes do mundo. Para obter a experiência multimídia completa e apoiar os criadores, visite placecloud.io. O Forte do Brum, onde estamos agora, começou a ser construído pelos portugueses em 1629. No início da construção, chamava-se Forte Diego Paz e tinha como objetivo reforçar a segurança do Porto do Recife contra possíveis invasões. Ainda inacabado, foi ocupado em 1630 pelos holandeses, que continuaram a construção do forte usando como material areia, galhos de árvores e óleo de baleia. Sob o domínio holandês, passou a se chamar Fort Bruin, em homenagem a Johan de Bruin, presidente de um conselho político enviado ao Brasil pela Companhia das Índias Ocidentais em 1629. O nome foi aportuguesado para Forte do Brum e desde 1987 funciona como museu militar. É um dos monumentos mais antigos do Recife e assistiu aos primeiros anos da ocupação holandesa no Brasil. Os holandeses passaram 24 anos aqui e o grande nome associado a esta aventura nos trópicos é o Conde Maurício de Nassau. De fato, o nobre alemão escolhido pela Holanda para governar Pernambuco por 7 anos deixou sua marca permanente na história do estado. Nassau contribuiu e não inaugurou a urbanização e ampliação do Recife, além de transformar o porto em uma potência no mercado do açúcar e do tráfico de pessoas escravizadas. Mas ele só chegou aqui em 1637 e os holandeses já exploravam essas terras desde 1624. Inclusive com outros governadores que antecederam o conde. O primeiro deles foi, inclusive, quem ordenou a ocupação e a retomada da construção do Forte do Brum, Diederik van Werdenburg, o incendiário. Ele já havia servido em outros campos de batalha na Europa antes de chegar ao Brasil e foi o primeiro líder da Companhia das Índias Ocidentais a pisar em solo pernambucano, além de mentor do incêndio que transformou a cidade de Olinda, capital de Pernambuco no período, em cinzas no ano de 1631. Seu objetivo era destruir a terra para torná-la inútil aos portugueses que ofereciam resistência à chegada dos novos invasores e forçar a migração holandesa para uma pequena vila ao lado, o Recife. Werdenburg também foi quem propôs a urbanização do Recife e um incêndio catastrófico em Olinda era o primeiro passo para isso. Inclusive, esta é uma informação pouco contada sobre o início da construção da cidade. Nassau não inaugurou a civilidade, entre muitas aspas, na vila portuária. Sob o governo de Werdenburg, a cidade já tinha casas de 2 andares e palacetes, a exemplo da residência dos conselheiros políticos. Em 1633, Werdenburg teve seu pedido de demissão aceito e deixou Recife no dia 8 de março. Depois dele, foi nomeado para o cargo o breve, muito breve, Coronel Laurens van Hembach. O coronel chegou querendo causar impacto, dominar toda a província de Pernambuco. A primeira batalha foi vencida. No dia 17 de março, Hembach e mais de 1.000 homens invadiram o Forte Emília, localizado onde hoje fica o bairro de Santo Antônio, e tomaram com uma força arrebatadora uma fortificação importante para os portugueses. Depois de rebatizar o forte com o nome do príncipe de Orange, Willem, o coronel se sentiu encorajado pela vitória e partiu para a próxima e última incursão de sua carreira. Hembach escolheu o dia 24 de março, uma quinta-feira de Semana Santa, para atacar o Forte do Bom Jesus, localizado entre os atuais bairros do Torrões e Cordeiro, na zona oeste da cidade. O dia santo tinha explicação. Hembach jurava que os portugueses e luso-brasileiros, os primeiros descendentes de Portugal nascidos no Brasil, estariam rezando ou realizando atividades religiosas, mas não era o caso. Quando chegou ao forte, com mais de 1.000 soldados, o lugar estava pronto para a batalha e os holandeses perceberam que Matias de Albuquerque, militar português que governava o estado de Pernambuco antes da invasão holandesa, já sabia dos planos de Hembach e recebeu os inimigos com uma chuva de flechas. O ataque forçou o recuo holandês e feriu o governador gravemente, morrendo no dia 1º de maio. Depois da carreira meteórica de Hembach como governador, o Brasil holandês ficou 42 dias sem um representante. Só no dia 11 de junho surge o novo governador, o coronel Sigmund van Schouckoop, o invasor. Schouckoop chegou não só para governar Pernambuco, mas para substituir Hembach no papel de coronel. Ele logo invadiu e tomou a ilha de Itamaracá, localizada no litoral norte, a 50 quilômetros do Recife. A ilha era um ponto estratégico importante para a expansão ao norte e foi anexada com facilidade por Schouckoop, com uma investida de repetidos disparos de canhão. Após Schouckoop, uma chegada importante, Christoph Artjusque.
um major polonês da companhia que havia retornado para o Brasil com uma patente maior que o governador, estando abaixo apenas do conselho político da empresa. Chegou a ser discutido se Artijewski rejeitaria qualquer ordem de Schkop, como administrador de Pernambuco, por conta da sua posição, mas não foi o que aconteceu. O major e o governador formaram uma dupla implacável nas suas incursões de expansão territorial do domínio holandês, e até 1636 já haviam ampliado o território da companhia para os estados vizinhos da Paraíba e do Rio Grande do Norte. Schkop e Artijewski ainda deram fim à guerra de resistência dos ibéricos contra os holandeses da região. Mas a parceria acabou com a notícia de que o Brasil teria um novo governador, escolhido por votação entre os membros do Conselho Político da Companhia das Índias. João Maurício de Nassau foi uma unanimidade. Um príncipe capaz de treinar soldados para a batalha, realizar negociações através da diplomacia e organizar economicamente a colônia, cuidando da gestão de recursos, do preço do açúcar e do tráfico de africanos escravizados para trabalhar nas plantações de cana-de-açúcar. Como Schkop não tinha tantas habilidades e Artijewski encontrou em Nassau alguém com maiores patentes e apoio concreto dos acionistas da companhia, foi o fim de uma era. O major, inclusive, retornou para a Holanda com uma série de acusações contra Maurício, mas todas foram desconsideradas e esquecidas pelo príncipe de Orange. A história também conta que Artijewski chegou a ser cotado para a vaga de governador-geral, mas o fato de Nassau ser parente do príncipe favoreceu sua contratação. Em seu retorno para a metrópole, recebeu honrarias e condecorações pelas vitórias no Brasil, mas todas foram ofuscadas pela fama do novo governador. No dia 23 de janeiro de 1637, Nassau finalmente aportou no Recife, lugar que transformou em um pedaço da Holanda, e morou por cerca de 7 anos até ser demitido em 1644. Ao contrário do que se pensa, ele encontrou aqui uma cidade já urbanizada, com leis, pequenos negócios, um sistema de distribuição de bens à medida que novas vilas eram conquistadas e uma tranquilidade social recém-estabelecida. Aqui fez história como governador, comandante das forças militares, conquistador, diplomata e um notório traficante de escravizados vindos da África. Morou em um palácio chamado Palácio de Friburgo, com pelo menos mais de uma dezena de escravizados a seu serviço. A história do conde foi contada e recontada ao longo dos anos. Mas o ponto de partida para as suas várias biografias era o livro Histórias dos Feitos Recentes Praticados durante 8 anos no Brasil, uma obra escrita por Gaspar Barlels, por encomenda do próprio Nassau. Pode-se dizer que a imparcialidade não é a grande qualidade da obra, e assim ele entrou para a história como um bom colonizador, como se este paradoxo fosse possível.